là-haut, la miséricorde donne le jour et la nuit. Jésus, alléluia, alléluia. Pode abrir seus olhos. Tu peux ouvrir tes yeux. Ueno, ma, pega sua Bíblia. Prends ta Bible. Dans la lumière, la miséricorde le jour et la nuit. Alléluia. Jésus, la lumière du monde. Vamos pegar o segundo livro de Coríntios 12, 7 até 10. Prenons 2 Corinthiens 12, 7 jusqu'à 10. E onde que nós lemos? C'est là où on a lu. Hoje estamos a terminar Aujourd'hui, nous sommes en train de sobre as terminer dores de crescimento ligadas à sua graça. sur les douleurs de croissance liées à sa grâce. Ok. Segundo livro de Coríntios 12, 7 até 10. 2 Corinthiens 12, 7 jusqu'à 10. Ok, podemos ler? E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Pode sentar e vamos voltar lá no versículo 7. Deixa isso no versículo 7. Vous pouvez vous E asseoir. vou pedir desculpa para... Já estou aqui muito tempo. Je demande excuse parce que je suis déjà ici il y a beaucoup de temps. C'est porque o Michel tinha decidido de me fazer sofrer. C'est comme si Michel avait décidé de me faire souffrir. Ok, vamos falar sobre... nós vamos terminar isso pela graça de Deus sobre as dores de crescimento, aliás, ligadas à sua graça. On va terminer de parler sur des douleurs de croissance liées à sa grâce. Realmente, como tinha dito a vez passada, ou domingo passado, Réellement, comme j'avais dit dimanche passé, é grande ensinamento. c'est un grand enseignement. Mas estamos a ver os pontos relevantes Mais nous sommes en train de voir de grandes lignes para que cada de nós seja ajudado. afin que chacun de nous soit aidé
As dores, simplesmente o título você pode captar a visão. Simplement avec le titre, tu peux saisir la vision. Quer dizer que as dores, mas essas dores são de crescimento. Cela veut dire des douleurs, mais ces douleurs sont de croissance. E nós vimos, vou falar um pouco devagar para vocês captar a visão. Et on a vu, je vais parler un peu lentement afin que vous puissiez saisir la vision. E é onde que irmão Branham pegou a sua pregação. C'est où frère Branham a pris sa prédication. Hoje a ciência confirma a palavra de Deus. Aujourd'hui, la science confirme la parole de Dieu. Não somos nós que tiramos essas duas fotografias. Ne sommes pas nous qu'on a pris ces photos, c'est des photos. Não, é a ciência que pegou essas fotografias, Non, c'était la science qui avait pris ces photos, demonstrando que Deus é real. démontrant que Dieu est réel. Não é uma imaginação. Ce n'est pas une imagination. As promessas de Deus Les promesses de Dieu são reais. sont réelles. Então, cientificamente foi provado Par la science, ça a été prouvé que existe as dores de crescimento. qu'il existe des douleurs de croissance. No dicionário encontramos assim. Dans les dictionnaires, nous pouvons trouver ça comme ça. Sim, isso pode ser, essas dores, isso pode ser sinal Oui, ces douleurs peuvent montrer un signe de que a criança está crescendo. de que cet enfant-là est en train de grandir. As dores de crescimento Les douleurs de croissance são comuns em crianças entre 3 e 12 anos. arrivent beaucoup aux enfants entre 3 ans à 12 ans. E geralmente ocorre nas pernas, Et généralement, cela se passe aux jambes, especialmente à noite. et spécialement pendant la nuit. Essas dores podem ser indicativo Ces douleurs peuvent indiquer de crescimento rápido. une croissance rapide. Então, são as dores, Alors, sont des douleurs, mas são dores sinal de crescimento. mais ces douleurs-là sont un signe de croissance. E o Paulo disse Et Paul a dit, que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, afin que je ne sois pas exalté par l'excellence de révélation. nós sabemos que Paulo foi homem escolhido Nous savons que Paul était un homme choisi. entre todos os discípulos de Jesus Cristo. Entre tous les disciples de Jésus-Christ, O Paulo foi o único que não andou com Jesus Cristo na carne humana. Paul était le seul qui n'a pas marché avec Jésus dans la chair humaine. Não, mas Paulo tomou trabalho Mais non, Paul a eu un travail a perseguir os discípulos de Jesus Cristo. de persécuter le disciple de Jésus-Christ. Todos que andaram com Jesus Cristo, Tous ceux qui ont marché avec o Jésus-Christ, Paulo tomou a decisão deles perseguir, Paul avait pris la décision de leur persécuter sem saber sans le savoir que ele próprio que lui-même, já foi escolhido il était déjà choisi antes da fundação do mundo avant la fondation du monde para fazer parte pour faire partie desse grupo de ce groupe-là que ele chamava loucos. qu'il appelait des fous. É que ele chamava loucos. Qu'il appelait des fous. Mas esse grupo Mais ce groupe-là, andaram com Jesus Cristo. ils ont marché avec E Jésus-Christ. entre esse grupo Et parmi ces há groupes-là, homem un homme, depois da ressurreição de Jesus Cristo. après la résurrection de Jésus-Christ, Jesus Cristo Jésus-Christ tomou tempo de conversar. avait eu le temps de causer. Olha onde que saiu o poder do Pedro. Regardez où est venue la puissance de Pierre. Homem morto Un homme mort que ressuscitou. qui est ressuscité Ficou com Pedro a resté avec Pierre horas e horas, des heures et des heures, falando com ele, parler avec lui, dando a ele o ministério, donnant à lui le ministère, dizendo a ele lui disant como será a morte dele. comment serait sa mort. Meus irmãos, Mes frères, como
homem assim não pode ter poder? Comment un homme comme ça ne peut pas avoir de puissance? Ele viu Jesus Cristo Il a vu Jésus-Christ curando os doentes. guérissant les malades. Ele viu Jesus Cristo Il a vu Jésus-Christ ressuscitando o morto. ressuscitant les morts. E depois viu Jesus Et Cristo après, il a vu Jésus-Christ amarrado. lié. E ele negou Il a renié Jesus Cristo. Jésus-Christ. Mas depois, Mais après, o mesmo homem, le même homme, havia uma profecia em cima dele. il y avait une prophétie au-dessus de lui. Uma profecia Une prophétie que que Pedro, Pierre, você vai me negar tu vas me renier. quando o galo vai cantar. Quand le coq va chanter, Você vai negar tu vas me renier. dizendo que não estava comigo. Disons que tu n'étais pas avec moi. Durante todo aquele tempo, Pendant tout ce temps-là, aquela profecia cette prophétie andava em cima do Pedro. était au-dessus de Pierre. Você sabe por que nós nunca seremos desviados? Savez-vous pourquoi jamais nous serons déviés? Você sabe que nunca seremos perdidos? Savez-vous que jamais nous serons perdus? Quando Satanás está te combater, Quand Satan est en train de te combattre, você tem uma profecia tu as une prophétie em cima de você. au-dessus de toi. Nunca falhará. Jamais cela faillira. Há boas profecias, A de bonnes prophéties, há más profecias. a aussi de mauvaises Mas prophéties. para ti, Mais pour toi, Deus não te quer o mal. Dieu ne veut pas, ne désire pas le mal. Não depende do seu pai. Cela ne dépend pas de ton père. Não depende do seu pastor. Cela ne dépend pas de ton pasteur. Não depende do seu pai. Ne dépend pas de ton père. Depende de Deus Dépend de Dieu que colocou essa promessa qui a placé cette promesse em cima de você. au-dessus de toi. Quando ele coloca a profecia, Quand il place la prophétie, é a promessa, c'est la promesse. nunca mudará. Jamais cela changera. Amen. Ele jurou, Il a juré. ele jurou, Il a juré dizendo: en disant nenhum eleito. aucun de lui. Sabe que você pode saber se você é eleito? Savez-vous que tu peux savoir que tu es un élu? Para saber se você é eleito, Pour savoir si tu es un élu, diz o irmão Branham, dis frère Branham, você amará tu vas aimer a palavra la parole mais que tudo. plus que tout. Você não saberá Tu ne sauras pas o porquê você ama a palavra. pourquoi que tu aimes la parole. Mas dentro do seu coração, Mais dans ton cœur, você ama essa tu mensagem. aimes ce message. Você gosta, Tu aimes. ama, Tu aimes. carinha. A mensagem é tudo para você. Le message est tout pour toi. A igreja não salva. L'église ne sauve pas. Deus que te salvou Dieu qui t'a sauvé, e está manifestando isso. et il manifeste ça aujourd'hui. Como continuar de dizer que você é eleito Comment tu peux continuer de dire que tu es un e élu você não ama et que tu n'aimes pas a palavra? la parole? Debaixo da chuva, Sous la pluie, você está aqui. tu es ici. Irmão Branham diz, sabendo só que a igreja está aberta, Frère Branham dit qu'en sachant simplement que les portes de l'église sont ouvertes, o seu coração está se mexendo. ton cœur bouge. Oh, como pastor, Oh, comme pasteur, a pessoa que não segue mais. il y a des gens que je ne suis plus. Porque está vendo algo de mal, a maldade dentro dele. Parce que je vois la méchanceté en lui. Porque o pastor não é só pastor das ovelhas. Parce que le pasteur n'est pas simplement le berger des Tem também brebis. os animais que estão lá. Il y a aussi les autres animaux qui sont là. E ele deve fazer o seu trabalho. Et il doit faire son travail. Cada
animal, cada pássaro chaque animal, chaque oiseau é manifestado est manifesté pelo seu alimento. par ce qu'il mange. Se você ama a mensagem, Tu aimes le message, você é águia. tu es un aigle. Há uma promessa. Il y a une promesse. Lamento. Je regrette. Há muito que estão a forçar as coisas Il y a beaucoup de gens qui sont en train de forcer les choses para que os milagres afin que le miracle possam acontecer. puisse arriver. Mas você é noiva. Mais tu es épouse. E por isso as pessoas estão aí bater as portas dos quimbandê. C'est pour ça que les gens sont en train d'aller dans des maisons. Ah, reavivamento. Oh, Mas réveille. você é noiva. Mais toi, tu es A l'épouse. noiva anda L'épouse marche. Hein? segundo a Selon la promesse. e há uma promessa em cima de você Et il y a une promesse au-dessus de toi. de salvação, De salut. d'alegria. De joie. Você não pode estar aqui e estar triste. Tu ne peux pas être ici et être triste. Logo quando você entra, Dès que tu entres, você sente outro clima. tu sens un autre climat. Você se sente bem. Tu te sens bien. O trabalho andar ou não, Que ton travail marche ou non. você tem alegria. Tu as la joie. O Pedro, Pierre, hein, naquele dia, ces jours-là, foi o dia do acontecimento. c'était le jour de l'événement. Que a profecia devia se cumprir. Que la prophétie devait s'accomplir. Ele não sabia. Il ne savait rien. Estava lá, se Il aquecer. était là en train de s'échauffer. Uma senhora passou, Une femme est passée. olhou por ele. L'a regardé. E ele disse: tá me olhando assim por Il a quê? dit, tu me Você regardes sabe, comme o ça. Pedro era rabugento. Savez-vous Tá me que olhando je assim por parlais quê? beaucoup? Tu me A regardes. senhora disse: não, o seu rosto, La femme a dit, mais ton tipo, é visage, deles. c'est comme si tu Disse, es parmi você arranja sempre problema. Il a dit, tu Já arranges me viste toujours com les elle? problèmes. Tu m'as déjà vu avec lui une fois. Da segunda vez, La deuxième fois, l'encontraram mesmo a se aquecer l'on retrouvait vraiment de s'échauffer com comme ça, fogo do inimigo. dans le feu de l'ennemi. O Pedro chegou até lá. Pierre est arrivé jusque-là. Disse, mas você, Ils ont dit, mais toi, Disse, eu, il a dit, moi, já me viste? tu m'as déjà vu. Eles tinham a maneira de se vestir. Ils avaient une manière de se vêtir. Ah, disseram, Ils ont dit, você é tipo deles. la manière dont tu es, tu parais être un parmi eux. Olha a cena, olha o cenário. Regardez la scène. Jesus Cristo lá, Jésus-Christ là, naquele momento, dans ce moment-là, Jesus virou Jésus-Christ s'est retourné. e também o Pedro. Et Pierre, O que tu achas? qu'est-ce que pensez-vous? Os anjos estavam lá. Les anges étaient là. Os anjos velam Les anges para o cumprimento veillent pour l'accomplissement das promessas do mestre. des promesses du Maître. Meus irmãos, Mes frères, estou vos levar num sítio muito maravilhoso. je vous amène quelque part très merveilleux. Você pode esquecer a promessa, Tu peux même oublier la promesse, a profecia. la prophétie. O Pedro tinha esquecido. Pierre avait oublié. Tá fazer? Il faisait Normalmente. normalement. Esqueceu Il a oublié que ele vai negar quem é. qu'il va renier le Maître. Esqueceu Il a oublié que é uma promessa em cima dele. qu'il y avait une prophétie au-dessus de lui. De repente, Brusquement, quando chega, o Pedro podia se perguntar, mas ele tinha dito que eu vou lhe negar. Por que neguei pela primeira vez? Por que neguei pela segunda vez? Não! O Pedro achava isso. Pierre trouvait tout ça normal. Quando os olhos de alguém estão fechados, Quand les yeux d'une personne sont fermés, está aí no buraco. il se dirige vers le... Você pode falar com ele. Tu peux lui dire, Ele é predestinado il est prédestiné a ir no buraco. d'aller vers la fosse. Mas você é predestinado Mais toi, tu es prédestiné para o céu. pour les cieux. Você está dentro da terra prometida. Tu es dans la terre promise. A sua terra prometida Ta terre promise, hein, é mensagem do último. c'est le message du temps de la fin. O Pedro não se perguntou. Pierre ne s'est pas demandé Da terceira vez, la troisième fois.
Quem que mandou o galo cantar? Qui avait dit au coq de chanter? Pensa nisso. Pensez à ça. Você está pensando que a sua vida é por acaso? Bon, tu penses que ta vie c'est par hasard? Quem que mandou o galo a cantar? Qui a dit à ce coq-là de chanter? Por que o galo não cantou pela primeira vez? Pourquoi le coq n'a pas chanté à la première fois? Por que o galo não cantou pela segunda vez? Pourquoi ce coq n'a pas chanté la deuxième fois? Mas o galo também Mais le coq aussi, estava também debaixo da profecia. il était aussi sous la prophétie. Não é só Pedro. Pas seulement le Pierre. O galo também estava debaixo da... Le coq aussi était sous la prophétie. Agora dependia de que galo. Maintenant, dépendait de quel coq. Aquele galo Ce coq-là devia cantar. devait Que chanter. o Pedro devia ouvir. Et Pierre devait écouter ça. Devia ter aquele garante aí bem forte. Il devait vraiment avoir quelque chose de très fort ici pour chanter très fort. Acho que o anjo multiplicou a voz dele. Je crois que l'ange avait multiplié sa voix. O galo estava lá, não sei se foi de quem é. Le coq qui était là, je ne sais pas si appartenait à qui. E os anjos estavam lá controlando a cena. Et les anges étaient là en train de contrôler la scène. Pela primeira vez, À la première fois, os anjos se les aproximaram. anges sont approchés. Pela segunda vez, La deuxième fois, tudo já estava no lugar. tout était déjà à E place. quando chegou a terceira Et vez, quand est arrivé la troisième fois, levantaram cabeça. ils ont élevé la tête. O Pedro olhou na direção do mestre. Pierre a regardé la direction du Naquele maître. momento, Dans ce o moment-là, mestre virou. le maître s'est retourné. Olhou o Pedro. A regardé à Pierre. Olha! Regardez. Aleluia! Não tinha nada a ver com multidão. Cela n'avait rien à voir avec la multitude. Ninguém entendia lá Personne ne comprenait là. o que estava se passando lá. Tout ce qui s'est passé là. Neste momento, En ce moment, o mundo não sabe o que está se passando. le monde ne sait rien ce qui se passe. Mas você sabe. Et toi, tu sais. O mundo Le monde não tem nada a ver. a rien à voir. O seu vizinho Ton voisin não tem nada a ver. a rien à voir. Quem é que tem a ver? Qui a quelque chose à voir? É você. C'est toi. Se aceita, arrebenta, amém. O dono do galo Le maître du coq hein, pensou que o galo cantou para cantar. a pensé que ce coq-là chantait pour chanter. Os vizinhos Les voisins pensaram que barulho do galo. ont pensé que c'était le bruit de coq. Mas o Pedro, Mais Pierre, que estava ligado à profecia, qui était lié à la prophétie, quando olhou, quand il a regardé, ouviu. il a écouté. Aleluia! O Pedro disse: Pierre a dit, acabou. c'est fini. Trair o J'ai trahi le maître. o que ele falou Ce qu'il a dit, se cumpriu. c'est accompli. Quem é que sabia? Qui savait? A vida cristã La vie chrétienne, é individual. c'est individuel. Você conhece a sua experiência. Tu connais ta propre expérience. Se você é bruxo antigo, você sabe. Si tu es un ancien sorcier, tu sais. Se você é bruxa antiga, você é. Si tu es une ancienne sorcière, tu sais. Trabalhar na igreja não vai te tirar a bruxaria. En travaillant à l'église, cela ne ôte pas la sorcellerie. Que vai te tirar a bruxaria Ce qui va ôter la sorcellerie, é a profecia c'est la prophétie em cima de você. au-dessus de toi. Aleluia! O Paulo disse: Paul a dit, foi-me dado um espinho na carne, m'a été donné une épine dans la chair.
um mensageiro do Satanás, un messager de Satan, um mensageiro de Satanás, un messager de Satan, para me esbofetear. pour me frapper, me donner Hein? des coups, Esbofetear. me donner des coups. Vamos estudar o que significa esbofetear. Quer dizer o quê? On va voir qu'est-ce que signifie Não estou a falar dar o cu. Esbofetear. Bom. Etapa mesmo. donner des tapes. Um mensageiro de Satanás Un messager de Satan para pour me esbofetear. me donner des tapes Enfim, de não me exaltar. afin de ne pas m'exalter. Quero te dizer, Je vais te dire, a doença não vem de Deus. la maladie ne vient pas de Dieu. A miséria não vem de Deus. La misère ne vient pas de Dieu. É isso que muito pensa aqui. C'est ce que beaucoup de gens pensent ici. O Paulo não estava doente permanentemente. Paul n'était pas malade permanentement. Não. Não. O anjo foi enviado Cet ange-là a été para envoyé esbofetear o Paulo. pour donner des tapes à Pierre, à Paul. Vai dar tá. Il donnera pam, pam. Depois Après, vai deixar. il va cesser. Entende isso? Não é bater continuamente, não. Ce n'est pas frapper continuellement. Non. Será que vocês estão vendo? É um espinho C'est une épine na carne dele. dans sa chair. Ai. Vamos ler isso. Lisons ça. Vamos ler. Lisons. Fica atento. Soyez attentifs. Isso é maravilhoso. C'est merveilleux. Se Deus não tinha enviado o profeta, Si Dieu n'a pas envoyé le prophète, onde que eu serei? où serais-je? Onde? Où? Ia fazer a teologia? Je ferai la théologie, Mas a salvação não está dentro da teologia. mais le salut n'est pas dans la A théologie. salvação está na interpretação do enviado de Deus. Le salut est dans l'interprétation de l'envoyé de Dieu. Aleluia! Agora, Maintenant, vamos ler para ver o significado. on va lire pour voir la signification. Temos bater On a frappé e temos et on a aussi esbofetear. donné des tapes. Esbofetear está dentro de bater. Donner des tapes se trouve dans le frapper. Bater é de uma forma geral. Frapper, c'est dans une manière générale. Pode bater usando chicote. Tu peux frapper utilisant un Pode chicotte. bater usando seus pés. Tu peux frapper Dar pontapé. avec des coups de pied. Pode bater com suas mãos. Tu peux frapper avec tes mains. Ou com a mão fechada. Ou Fechada. avec la main fermée. Ou aberta. Ou avec la main Tudo ouverte. isso é bater. Tout ça, c'est frapper. Tá certo? Ça va. Mas o que Paulo falou aqui, Mais ce que Paul a dit ici, não falou bater. il n'a pas dit frapper. O Paulo falou esbofetear. Paul a dit donner des tapes. E pela definição, Et par définition, esbofetear donner des tapes refere-se dar um tapa no rosto de alguém com a mão aberta. se réfère à donner des tapes avec ta main ouverte dans la visage de quelqu'un. Bom, não posso experimentar isso aqui, senão não vai imagem interpretar. Entende isso? Mas é assim. Tá vendo? C'est comme ça, No rosto. dans Tá. le visage. Ta. É? Vocês estão vivos? Amen. Esbofetear Donner des tapes refere-se a dar tapa no rosto de alguém com a mão aberta. se réfère à Não é donner. assim. Ce n'est pas comme Isso é ça. soco, é outra coisa. Ça, c'est un coup, c'est une autre chose. Você está entendendo isso bem? Mas tudo é bater. Mais tout ça, c'est frapper. Bater é geral. Frapper, c'est général. E dentro de bater, Et dans les frappes, tem pontos diferentes. il y a des points différents. Então, é uma ação específica. C'est une action spécifique. É geralmente à vista como um gesto de desrespeito ou humilhação.
Et généralement, cela est vu comme un geste de manque de respect et d'humiliation. Tá certo? Seja na rua, Même dans la rue, seja que faz luta livre. même ceux qui font les catch, Ah, eles estão lá para lutar. ils sont là pour se Mas não bagarrer. permite, eles não permitem Mais ils ne donnent pas la que permission o adversário de l'adversaire. fazer isso com ele. Faites ça contre lui. Isso significa falta de respeito ou uma humilhação. Cela signifie manque de respect ou humiliation. Mas bater Mais frapper, é um termo, aliás, mais geral, c'est un mot plus général que pode se referir a qualquer tipo de golpe ou agressão física. qui peut se référer à tout n'importe quel coup ou agression physique. Ok, seja com a mão aberta, Même avec la main ouverte seja com a mão fechada ou la main fermée ou com um objeto. ou avec un objet. Pode incluir Cela peut aussi se référer, esbofetear, donner aussi des tapes, socar, donner des coups, chutar, donner des coups de pied assim por diante. et ainsi de suite. Mas aqui Paulo disse Mais ici, Paul a dit que Deus enviou que Dieu a envoyé mensageiro de Satanás. un messager de Satan. Não é o Satanás ele próprio, Ce n'est pas le Satan lui-même, mas mensageiro de Satanás mais un messager de Satan para esbofetear ele. pour lui donner des tapes. Agora vai me ouvir. Maintenant, on va écouter A interpretação do profeta. l'interprétation du prophète. Vou dar duas citações por isso. Je donnerai des citations pour ça. Oh, isso é maravilhoso. Oh, c'est merveilleux. Vamos ler Lisons na pregação dans la prédication les expériences expériences. do sábado, dia 26, 7:52. Samedi le 26, 7:52. Oh, pela graça de Deus você vai entender. Par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. Parágrafo 6. Paragraphe 6. E não vai esquecer. N'oublie pas, Deus não é da doença. Dieu, la maladie n'appartient pas à Dieu. A doença não pertence a... La maladie n'appartient pas à Dieu. A saúde pertence a Deus. La santé appartient à Dieu. Quando você está doente, Quand tu es malade, tem uma promessa de cura. il y a une promesse de guérison. Você está doente, Tu es malade. não vai dizer que não tem promessa. Tem promessa de quê? Tu ne diras pas qu'il n'y a pas de promesse. Il y a une promesse de guérison. Não é o médico, não é os medicamentos que curam. N'est pas le médecin ni de médicaments qui guérissent. O dono da cura Le maître de la guérison, é o Deus ele próprio. c'est Dieu lui-même. Então, Alors, há que fala, il y a des gens qui disent, o irmão Branham viajando, Frère Branham, en voyageant, ouviu servo de Deus reputado dizendo: il a écouté un serviteur de Dieu répéter, disant, Deus que dá doença. c'est Dieu qui donne la maladie. Se Deus te dá doença, recebe isso. Si Dieu t'a donné la maladie, reçois ça. O profeta da era ficou chateado. Le prophète d'âge s'est fâché. Disse isso, não posso deixar isso assim. Il a dit que je ne peux pas laisser ça comme ça. A doença não pertence a Deus. La maladie n'appartient pas à Dieu. A miséria não pertence a Deus. La misère n'appartient pas à Dieu. Mas Mais a saúde la santé pertence a seu Deus. appartient à ton Dieu. Mas Mais você passará com as provas. tu passeras dans les épreuves. O Paulo Paul recebeu o anjo a reçu l'ange do Satanás. du Satan. Vamos ler o irmão Branham. Lisons, frère Branham. O que aconteceu? Qu'est-ce que s'est passé? Parágrafo 6. Vamos ler. Paragraphe 6. Lisons. Meu irmão, Mon frère, não aceita doença. n'accepte pas la maladie. Tudo que é contrário na palavra de Deus não recebe. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne reçoit pas ça. Se não tem trabalho, levanta e encontra o trabalho. Si tu n'as pas l'emploi, élève-toi et reçois l'emploi.
Não fica para dizer que é a vontade de Deus. Ne reste pas là pour dire que c'est la volonté de Dieu. Não é a vontade de Deus. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Desde o tempo do Israel, Depuis le temps d'Israël, o seu Deus falou a Israel: ton Dieu avait dit à Israël, eu moi, sou. je suis. Quem é? É? Que te cura de uma doença, de toda. Se antes da redenção, Si avant la rédemption, ele se manifestou como curador, il s'était manifesté comme le guérisseur, e depois da redenção, que dire après la rédemption? você não fica no chão. Ne restez pas sur terre. Todas as doenças foram vencidas. Toutes les maladies ont été vaincues. Aceita, aceita, aceita. Accepte, accepte, accepte. A maneira de você aceitar é de dizer é. La manière d'accepter, c'est de dire Amen. Se você não está nascer, Si tu n'as pas d'enfant, são as profecias para este mundo. sans les prophéties pour ce monde. Irmão Branham disse: mas o mundo vai avançar, mas as mulheres e os homens vão cessar de fazer o quê? Por causa do quê? Do alimento. À cause de la nourriture. Mas você Mais toi, tem uma promessa. tu as une promesse. Se você é estéril, Si tu es stérile, o Deus de Sara le Dieu de Sarah, é Deus de William Mario. c'est le Dieu de William Marion Branham. Na fila de oração, Dans la ligne de prière, uma senhora de 54 anos. une femme de 54 ans, Irmão Branham falou a ele: frère Branham l'avait dit, vai ter bebê. tu auras le bébé. Passou 7 anos, C'est passé 7 ans, nada. rien s'est passé. 10 anos, 10 ans, nada. rien. Oh! A promessa estava em cima dela. La promesse était au-dessus d'elle. A um certo momento, Dans un certain moment, depois de 7 anos, après 7 ans, elle était enceinte. a mulher deu a luz. La femme a mis au monde. Aquele Deus que nós oramos, C'est Dieu-là que nous adorons. esse Deus que nós adoramos, C'est Dieu que nous adorons. esse Deus que nós pregamos, C'est Dieu que nous prêchons. é o mesmo C'est le même ontem, hier, hoje aujourd'hui e eterna. et éternellement. Aleluia! Não cai no desespero. Ne tombe pas dans le E désespoir. já admite Il admit qu'il y a une maladie qui conduit à la mort. qu'il y a uma doença qui conduit à mort. C'est pourquoi E por isso, les dons prophétiques sont donnés dans l'église pour faire connaître ces choses. os dons proféticos são dados à igreja para dar a conhecer essas coisas. Ah! Deus te abençoe muito, mamãe Elise. Podemos agradecer ao Senhor por ela. Nous pouvons remercier le Seigneur pour elle. É uma mulher, para não dizer moça, humilde. C'est une femme, pour ne pas dire une fille humble. Passou com muitas tribulações. Elle a passé dans beaucoup de tribulations. Até mentir muita coisa sobre ela. Même des fausses choses rencontrées sur Ficou elle. firme. Elle reste Se ferme. dedica sempre para nos servir aqui. Elle se dédie toujours pour nous servir ici. Deus colocou nela verdadeiro dom. Dieu a mis en elle un véritable don. O irmão Branham me disse, Frère Branham dit, les dons prophétiques sont dans l'église os dons proféticos estão na igreja pour faire connaître para dar a conhecer ces choses. essas O coisas. Satanás quer te roubar. Satan veut te voler. Deus usa o dom. Dieu utilise les dons. Revela isso. Révèle ça. É isso a igreja do Deus vivo. C'est ça l'église du Dieu vivant. Se aceita, arrebenta, amém. Amen. De manhã a trabalhar, Matin à travailler, algo saiu para o irmão que vi lá. Tá lá.
Monig, Manuel. Apôtre a sailli pour elle. La prophétie est sortie pour le frère Monig, Manuel. Sailli tamé pour une autre personne. Est sortie aussi pour une autre personne. Il faut y jouer le garde. Et a été Il faut jugé. y jouer le garde. A été jugé. Non sous Deus. Notre Dieu Que uma igreja completa. fait une église complète. Le don prophétique dans l'église Os dons proféticos na pour igreja faire connaître ces choses. é para fazer conhecer essas coisas. Mais de dire que notre Père, Mas de dizer que o nosso pai, qu'un homme qui avait le rhumatisme, que homem que tinha o reumatismo, l'arthrite, artrite, puisse dire, possa dizer: oui Seigneur, sim, Senhor, je suis heureux d'avoir cela. eu estou feliz de ter isso. Ah, obrigado Seigneur. Ah, merci Estou Seigneur. feliz porque não estou a nascer. Je suis heureux parce que je ne mets Ah, pas au obrigado monde. Senhor. Ah, merci Estou Seigneur. feliz porque estou doente. Je suis heureux parce que je suis malade. Seja que Deus te bateu, Même si Dieu t'a frappé, é para um tempo. c'est pour un temps. As dores se aceita, arrebenta, amém. Les douleurs de croissance. A trombeta soou. La trompette est sonnée. Saímos do laço do Nous Satanás. sommes libérés de lieu de Satan. Devemos cantar a liberdade. Nous devons chanter la délivrance. Se aceita, arrebenta, mas amém. Ah, je suis heureux Ah, estou feliz que tu m'aies donné cela. que me ter dado isso. O negócio não está andando. Ah, estou feliz, Deus, estou te agradecendo. Está agradecendo Deus. Deus não falou que o seu negócio vai falhar. Dieu n'a pas Deus dit que diz que o seu negócio irá à frente. Dieu a dit que ton affaire ira de l'avant. Tá sabendo? Voyez-vous, A palavra sair. la parole en son Olha a temps. irmã com Jesus. Regardez la sœur. Mas está de pé, hein? Mais elle est debout Porque ama Deus. parce qu'elle aime Dieu. Está lá. Elle Não est là. ficou em casa, está aqui. Elle n'a pas resté à la maison, elle est ici. Olha, olha Maria. Regardez. Mas você vai dizer que não é a maneira dela. Je dirais que c'est sa manière. Deixa-nos falar. Laissez-nous parler. Viemos aqui para a palavra. Nous sommes ici pour la Não, parole não de Dieu. viemos ao concerto. Nous ne sommes pas venus dans un concert. Não, não viemos a uma festa qualquer. Nous ne sommes pas venus dans une fête quelconque. Viemos à festa da palavra. Nous sommes venus à la fête de la parole de Dieu. Olha, o dona, você está lá, Regardez. tipo galo que está vendo o que é arroz, está querendo picotar aquele arroz. C'est comme un coq qui veut picoter le. Há uma le coisa riz. que não vai bem. Quelque chose ne marche pas. Aqui não é universidade. Ici, ce n'est pas dans l'université. Ficar lá escrever. Être là en train d'écrire. Você, todos cultos, escreve o quê? Dans tous les cultes, qu'est-ce que tu écris? Natanael, escreve o quê? Qu'est-ce que tu écris? Agora pousa isso. Maintenant, posez ça. Entre em espírito. Entrez dans l'esprit. Você no terreno de futebol, Dans le terrain de football, você terá tempo de escrever o que o Ronaldo está fazendo? tu auras le temps d'écrire ce que Ronaldo est en train de faire. É? O seu problema é de seguir Ronaldo quando marca. Você faz o quê? Você faz o quê? Vi a sua mulher aqui? J'ai vu ta femme ici. A mulher está onde? Où est sa femme? Está aqui. Sa femme est ici. Mas olha onde que ele está. Mais regardez là où il est. A escrever. En train d'écrire. Com terno, hein? Avec son casaque. Desde que entrou. Depuis qu'il est entré. Mas a mulher está aqui. Mais sa femme est ici. Bem bonitinha. Très belle. Está se entregar a quem é? En train de se donner à Dieu. E você está escrevendo. Et tu es là en train d'écrire. O seu coração não é aquele caderno. Ton cœur, ce n'est pas ce cahier-là. Põe a palavra dentro do seu. Placez la parole dans ton cœur. E a noiva arrebenta de novo. Estamos em casa, não é? Nous sommes chez nous, É a n'est-ce pas? nossa C'est chez nous.
Je suis heureux que tu m'aies donné cela. Eu estou feliz que me tenhas dado isso. J'accepte cela. Eu aceito isso. J'aime cela. Eu amo isso. Qual é a sua doutrina? Quelle est ta doctrine? Essa doutrina não é bíblica. Cette doctrine n'est pas biblique. Você vai dizer que ama aquela doença. Tu diras que tu aimes cette maladie. Ama, você dorme na igreja, ama isso. Tu dors dans Não faz nenhum l'église. esforço para sair disso. Tu ne fais aucun effort de sortir de ça. Você não trabalha. Tu ne travailles E pas. você aceita essa condição. Et tu acceptes cette condition. Fica revoltado. Soyez révoltés. Fica de pé. Soyez debout. Fala. Dis. Não é a minha condição normal. Ce n'est pas ma condition normale. Eu aceito a libertação. J'accepte la délivrance. As dores virão. Les douleurs viendront. Alléluia. Amen. Ah, je me glorifie dans la tribulation. Ah, eu me glorifie com la tribulação. Agora escuta. Maintenant écoutez. Não é isso. Ce n'est pas ça. Não é isso que aconteceu com Paulo. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec Paul. PCA, tem que seguir aqui. Deixa o celular. Todos que têm celular para fechar. Começando com PCA. Todos fecha. Devemos seguir nós todos, é? O caderno está fechado, o celular também. Je me glorifie dans la tribulation. Eu me glorifie com la tribulação. Não é isso. Ce n'est pas ça. Les chardes dans la chair de Paul. O espinho na carne de Paulo Mais ce n'était rien de plus qu'une maladie. não era nada de mais do que uma doença. Quando Paulo fala daquele espinho dentro do corpo dele, Quand Paul parle de cette charde dans sa chair, aquele espinho cette charde, é doença. c'est une maladie. Si ce n'était pas la guérison, Se ce não fosse a cura, il allait se rétablir. iria ser estabelecido. Il a dit, Ele disse: un ange du diable pour me souffleter. anjo do diabo para me esbofetear. Que signifie le mot souffleter? O que significa a palavra esbofetear? Rapaz, Branham é profeta. Branham é profeta. Amen. Igreja, Église, Branham é Branham était prophète. esbofetear, que significa Souffleter veut dire quoi? estão prontos? Êtes-vous prêts? Podemos ainda bater as asas para subir? Vamos bater já. On va déjà frapper. Le souffleter, le mot souffleter, Esbofetear, a palavra esbofetear. coup après coup. Golpe após golpe. Ok? Esbofetear Souffleter não é ficar lá permanentemente a bater. ce n'est pas rester là permanentement en train de frapper. É golpe, C'est coup depois, après coup. Après coup. Quer dizer, você tem tempo Cela veut dire que tu as un temps de descanso. de repos. Depois de um certo tempo, Après un certain temps, volta de novo. tu reviens encore. Tá. E o Paulo disse, Et Paul a dit, 3 vezes, pendant 3 fois, orei por isso. j'ai prié pour ça. Mas Deus me respondeu. Mais Dieu m'a répondu. Voyez-vous? Está vendo? Et puis il l'a guéri. E depois le curou. O Paulo não ficou doente permanentemente, não. Paul n'était pas malade permanentement, non. Ça, Isso c'est la trompette là. é a trombeta da liberdade. Il s'est rétabli. Ele foi restabelecido. Il l'a de nouveau guéri. Le curou de novo. Il est tombé malade. Caiu doente. Et il a guéri. E le curou. Il est tombé malade. Caiu doente. Coup après coup. Golpe após golpe. Il a dit, Ele disse: vocês estão vivos? êtes-vous vivant? O Paulo ficou doente. Paul a tombé malade. Orou. Il a prié. Deus fez o quê? Dieu l'a guéri. Trabalhou. Il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Ficou mais, hein?
Il a tombé encore malade. Depois orou, Il a prié après. ficou. Il était guéri. Mais tarde, Plus tard, a doença. la maladie revient encore. Depois ele orou. Après, il a prié. A doença. La maladie est partie. E isso, C'est ça. esbofé, tia. Souffleté. Coup après coup, Golpe após golpe. il a dit, Ele disse: un ange de Satan, o anjo de Satanás ce n'était pas une infirmité não era uma enfermidade, telle qu'il voulait le dire. tal como ele queria dizer. Tá vendo? Voyez-vous, Você está com problema de pé, peço desculpa, hein? Peço mesmo desculpa. je demande vraiment excuse. É uma enfermidade, você C'est une infirmité. é permanente. Cela est permanent. Você tem uma ferida que não termina. Tu as Vo- une blessure que Você tem hipertensão, não termina. tu as l'hypertension et cela ne cesse pas. É permanente. Cela est permanent. Não foi o caso do Paulo. Ce n'était pas ça Tel qu'il l'avait dit. tant comme elle dit. Mais c'est la manière dont les gens essaient d'interpréter cela. Mas é a maneira como as pessoas tentam interpretar isso. Je laisserai un après-midi, frère Baxter, vous expliquer cette charge dans la chair. Vamos explicar o que é esse espinho na carne. Vamos ler mais uma outra citação. On va lire une citation encore. Vocês estão prontos? Amen. Vamos ler. Sentar. Lisons, on va ajouter. Olha lá. Oh, Vamos ler lá. Hebreu 3. Hébreux 3. Dia 1, 9, 57M. Parágrafo 51. Le premier 9 mois 57M. Paragraphe 51. Ok. Irmão Branham disse assim. Frère Branham a dit ceci. Et Paulo dit, Et Paulo disse: je me glorifierai de mes infirmités. Eu vou me glorificar das minhas enfermidades. Car, dit-il, Porque disse de ele: peur que je ne me guérisse de modo que eu não me exalte, à cause de l'excellence de la révélation. por causa da excelência da revelação. Il m'a été donné un ange du diable, Me foi dado o anjo do diabo, une écharde dans la chair espinho na carne, qui me soufflette. que me esbofeteia. Agora escuta a interpretação. Maintenant, écoutez l'interprétation. Il allait mieux pendant un moment. Ele ia melhor durante um momento. Meu Deus! Mon Dieu, Il allait mieux un moment ele estava bem durante um momento et puis ça reprenait. e depois aquilo voltava. Souffleter Esbofetear signifie significa frapper bater, coup sur coup, golpe após golpe, comme un navire sur la mer. como navio no mar. Tá vendo navio no mar? Voyez-vous un navire sur la mer? Ou quando a água está agitada, Quand la mer est agitée, bate aonde? Depois faz o quê? Depois faz o quê? Depois faz o quê? Depois, com Après. tranquilidade, cela s'apaise, o navio faz o quê? le navire avance. Mais tarde, Plus tard, a agitação faz o quê? la situation A revient. agitação faz o quê? Vai bater aonde? Bate e faz o quê? Frappe. Mais tarde, Plus tard, o navio vai andar com toda. le navire va continuer dans la paix. E assim essa doença com Paulo. C'était comme ça avec cette maladie avec Paul. Vous savez, Vocês sabem? il est souffleté par les vagues. Ela é esbofeteada pelas ondas. Voyez-vous, Estão vendo? c'est coup sur coup. É golpe após golpe. Et il pouvait être en bonne santé, Ele poderia estar em boa saúde mais ensuite faire des rechutes. e depois ter recaídas. Meu Deus, Mon Dieu. quem que podia entender isso? Qui pouvait comprendre Ensuite, ça? il allait mieux. Depois ele recuperava. Et il rechutait encore. E ele tinha recaída de novo. Il disait, Seigneur, Ele dizia: Senhor, que se passe-t-il? o que é que se passa? Vous andar, estou bem. Je vais marcher, je suis bien. Mais tarde, fico doente. Plus tard, je tombe malade. Senhor, eu o quê? Seigneur, c'est quoi ça? Tu ne m'enlèves donc pas cela?
Você não retira isso. Il lui répondit, Ele lhe respondeu: ma grâce te suffit, Paul. a minha graça te basta, Paulo. Continue tout simplement. Continue simplesmente. Alléluia. Cela continuait. Aquilo continuava. Il a dit, Ele disse: maintenant, si j'étais vraiment parfait et que tout était parfait, dit-il, ele disse, se eu estivesse mesmo bem e que tudo estivesse perfeito, alors pendant que je serais en train de prospérer, então enquanto que eu continuava a prosperar, oh, je devenais enflé d'orgueil. eu iria me encher de orgulho. A maneira que Paulo era. Da maneira dont Paulo était. Hein? Se Deus não tinha enviado aquele espinho na carne dele, Si Dieu n'avait pas envoyé cette épine dans sa chair, hein? Oh, a parte da noiva que está aqui no tabernáculo de Luanda, la partie de l'épouse qui est ici au tabernacle de Luanda, abre seus olhos, ouvrez vos yeux, muda, changez, entra na vontade de Deus. entrez dans la volonté de Dieu. A maneira que Paulo era, La manière dont Paul était. hein? O Paulo viajou. Paul a voyagé. Il disse, eu conheço homem Il a dit que je connais un que homme foi até o terceiro céu. qui est monté jusqu'au 3e Não sei se ciel. foi na carne Je ne sais pas si c'était dans la ou foi chair espiritualmente, ou c'était dans l'esprit. mas aquele homem viu coisas Mais cet homme-là a vu des choses que os ouvidos humanos não podem aguentar. que les oreilles humaines ne peuvent pas supporter. E ele disse, Et il a dit, a revelação veio a vocês ou a mim. est-ce que la révélation est venue à vous ou à moi? Até se anjo Il a dit, même si un do ange céu venu du ciel, descer aqui, descendu ici, pregar prêcher o outro evangelho un autre que évangile eu preguei, que moi je para prêchais, ser amaldiçoado. que soit maudit. Qual é a autoridade que Deus lhe deu? Quelle autorité Dieu l'avait donnée? Quem que podia brincar com Paulo? Qui pouvait blaguer avec Paul Quando Paulo era julgado, quand Paul était jugé? deu chapada aí. Il a reçu Ele un disse, coup. não, esse aqui é sacerdote. Disse, Ils ont oh, dit, oh, me perdoa. c'est un sacrificateur. Il a dit, ah, Porque devo pardonnez-moi, respeitar a lei. parce que je dois respecter la loi. Aleluia! O Paulo era homem grande perante Deus. Paul était un grand homme devant Dieu. Deus entrou no laboratório. Dieu est entré dans le laboratoire. Disse, se vou lhe deixar assim, Il a dit, si je vais le laisser comme ça, a carne vai prevalecer. la chair va prendre la première place. Então devo enviar demônio Alors je dois envoyer un do démon, Satanás du Satan, como espinho comme épine, no corpo dele. dans sa chair. O pastor deve estar de boa saúde. Le pasteur doit être en bonne santé. O Paulo deve estar de boa saúde. Paul doit être en bonne santé. Senão não vai trabalhar. Sinon, il Mas- n'arrivera pas à travailler. Mais Esse espinho cette épine virá de vez em quando viendra de temps en temps para ele ficar pouco doente afin qu'il tombe un peu malade e amolecer pouco. et s'affaiblir un peu. Ei, aleluia! Amen. Se estás a ver isso, rebenta, amém. Et je deviendrai enflé d'orgueil, je dirais, voyez-vous, Eu iria estar cheio de orgulho e diria, estão vendo? olha Branham, onde que Branham não passou? Regardez Branham, où il n'a pas passé. A mãe foi, Sa mère est O pai foi. partie. Son père a est mulher parti. foi, Sa femme est o partie. bebê foi. Son bébé est parti. Onde que não passou? Où il n'a pas passé. Irmã Branham foi ao cemitério. Frère Branham est allé au cimetière. Quando todos estavam distraídos. Quand tous étaient distraits. Meu Deus! Mon Dieu! Deus estava aí no controle. Dieu était au contrôle. Porque o que Branham recebeu Parce que ce que Branham a reçu, é mais que o Paulo que recebeu. c'est plus que ce que Paul avait reçu. O Paulo se encontrou com ele. Paul l'a retrouvé. O Branham andou com ele. Branham a marché avec lui Desde o berço. depuis le berceau. Quando ele foi nascido, Quand il était né, a coluna de fogo veio. la colonne de feu descendit. A mãe dele viu. Sa maman a vu. A coluna de fogo testemunhou. La colonne de feu a témoigné Que c'est esse bebê. que ce bébé Aleluia!
À l'âge de 3 ans, o mesmo anjo falou a le ele: même ange l'a parlé. não fuma, Ne fumez não pas, bebe, ne buvez pas. não suja o seu corpo Ne suis pas ton corps. em nenhuma maneira. De quelle manière? Por quê? Parce que Vou usar je vais utiliser o seu corpo. ton corps. Não falou isso a Paulo, N'a pas dit ça à Paul. não falou isso a Moisés. N'a pas dit ça à Moïse. Quando Moisés ia matar, matou. Quand Moïse voulait tuer, il a tué. Quando Paulo ia fazer mal, fazia. Quand Paul voulait faire le mal, il faisait. Mas quando chegou no tempo de Branham, Bah, quand il est arrivé au temps de Branham, quando ele queria fazer o mal, quand il voulait faire le mal, o mesmo Deus está aqui com você. le même Dieu est ici avec toi. Se aceita, arrebenta, amém. Deus te disse a Paulo, Dieu a dit à Paul, para não Paulo ficar assim, afin que Paul ne soit pas enflé d'orgueil. le Seigneur prend soin de moi, frère. Alléluia. O Senhor toma conta de mim, irmão. Aleluia. Alors vous deviendrez juste à vos propres yeux. Então você vai se tornar justo dentro dos seus próprios olhos. Eu não peco. Ah, moi je ne pêche Eu pas. tenho revelações. Moi j'ai des révélations. E começa a condenar os outros. Et commence à condamner les autres. Voyez-vous, Estão vendo? Deus te disse, Dieu a dit, Dieu doit vous donner un petit quelque chose de temps en temps Deus deve te dar uma pequena alguma coisa de tempo em tempo pour vous humilier un peu. para te humilhar um pouco. Pendant un temps, Durante tempo, vous savez, você sabe, c'est vrai, é verdade. comme pour vous amener un peu à comprendre que Para como se te levar pouco a compreender que c'est lui le patron. Ele o patrão. Será que Est-ce que podemos ficar de pé? nous pouvons nous lever? Podemos ficar de pé? Nous pouvons nous lever? Será que Est-ce que podemos ficar de pé? nous pouvons nous lever? E dizer glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Deus quer te mostrar Dieu veut te montrer que Ele que lui, é Ele o patrão. c'est lui le patron. Deus não faz o que tu queres. Dieu ne fait pas ce que tu veux. Meus irmãos, Mes frères, se aceita, arrebenta, amém. Não olhe à frente. ne regardez pas devant. Quando nós, Comme nous. olha Israel. Regardez Israël. Daqui a alguns minutos, infelizmente não vamos terminar hoje. Olha Israel. Regardez Israël. Atrás, Derrière, o exército do Egito. l'armée d'Égypte. À frente, Devant, água. c'était l'eau. Do outro lado, De l'autre côté, água. l'eau. Desse lado, De ce côté, água. l'eau. Não pode recuar. Ne pouvez pas reculer. Quando você Quand toi, olha a sua vida passada, tu regardes ta vie passée, miséria. la misère. Olhe a sua vida presente, Regardez ta vie présente, miséria. la misère. Agora começa a ter medo do futuro. Maintenant, tu commences à avoir peur du futur. Hein? Vou fazer o quê? Je ferai quoi? Olha como passei. Regardez comment je passe. Olha agora. Regardez maintenant. Ai, como você é meu futuro. Comment sera mon futur? Você está a viajar. Tu voyages. Seja aqui não fez nada, seja lá não vai fazer, é? Ici, tu n'as rien fait. Même là, tu ne feras rien. Não tema o seu futuro. N'ayez pas peur de ton futur. Olhe à frente. Ne regardez pas devant. Se aceita, arrebenta, amém. Quando o ser humano Quand un être humain olha o seu passado, regarde son passé, é miserável. c'est misérable. Olha o seu presente, Regarde ton présent. nada. Rien. Começa a ter medo Commence à avoir peur do futuro. du futur. Não fica com medo do futuro. N'ayez pas peur du futur. Há lugar que aonde não olhaste,
Il y a une place que tu n'as pas regardée. Não fica com medo do seu futuro. N'ayez pas peur de ton futur. Há lugar onde que ainda não olhaste. Il y a une place que tu n'as pas encore regardée. Aquele lugar, Ces places-là, olha em cima. regardez haut. Aleluia! Quando olhar em cima, Quand tu vas regarder haut, o caminho le chemin faz que. va s'ouvrir. Irmão Breno me disse, Frère Branham dit, nunca anda jamais marcher olhando à frente. en regardant devant. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Não anda olhando à frente. Ne marchez pas en regardant devant. Que fora no Canadá estão a voltar. Ceux qui sont allés au Canada, ils sont en train de A rentrer. profecia não é para Angola. La prophétie, ce n'est pas pour Angola. A profecia é para o mundo. La prophétie, c'est pour le monde entier. E o tempo Et le temps est arrivé. não olhe à frente. Ne regardez pas devant. Ah, pastor, vou me pancar. Ah, pasteur, je vais. Não. Non. Tem uns olhos espirituais Il y a des yeux spirituels que detêm o seu futuro. qui a ton futur. Para ler Branham, para ler Branham, Amen. entenderam Avez-vous compris? o espinho que estava na carne do Paulo? Entenderam isso? Vamos ler Branham Lisons Branham para terminar. pour terminer. Irmão Branham disse assim: Frère Branham a dit ceci. não olhe para frente. Ne regardez pas devant. Se olhar para frente, Si tu vas regarder devant, vai fugir Deus. tu vas fuir Dieu. Ah, Deus não me deu. Ah, Dieu n'a m'a donné rien. Uma N'a m'a moça rien. disse: Une fille a dit. eu pedi muito, Deus não me deu. Não quero mais Jesus Cristo. J'ai demandé beaucoup, Dieu ne m'a pas donné, je ne veux plus Jésus-Christ. Não quero mais ouvir Jesus Cristo. Je ne veux plus écouter Jésus-Christ. Ela não quer mais ouvir Jesus Cristo. Elle ne veut plus écouter Jésus-Christ. Mas essa moça estava aqui, Mais cette fille était ici. cresceu na mensagem. Elle a grandi dans le message. E ela foi procurar os outros deuses. Elle est allée chercher des autres dieux. Meus irmãos, Mes frères, não tem Deus mais que Jesus Cristo. il n'y a aucun Dieu plus que Jésus-Christ. O Deus verdadeiro, Le véritable Dieu, que é o Deus de Elias, qui est le Dieu d'Élie, que é o Deus de Elias do Tisbite, qui est le Dieu d'Élie le Tisbite, que é o Deus de Moisés, qui est le Dieu de Moïse, que é o Deus de William Mario Branham. et le Dieu de William Mario O Branham. nome dele Son nom, é o Senhor. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vamos ler para terminar. Lisons pour terminer. Shalom. Shalom. Ouviram o título? Amen. É o quê? Shalom. Le 12 janvier 64. 12 de janeiro 64. Você pode escrever a referência e volta. Tu peux, Escreva a referência. Pointer Mas la hoje référence. você não vai escrever mais aujourd'hui tu ne para vas se pas acostumar. afin de s'habituer. Le 12 janvier 64, parágrafo 216. 12 de janeiro 64, parágrafo 215. Vocês estão vivos? Estão mesmo vivos? Algo deve acontecer no seu coração. Quelque chose doit se passer dans ton cœur. Existe dores, Il y a des douleurs, mas não é para te matar. mais ce n'est pas pour te tuer. É para fazer quê? É para fazer quê? O mar não era para matar o povo de... La mer n'était pas pour tuer le peuple d'Israël. As mesmas águas, Les mêmes eaux, as mesmas águas les mêmes eaux mataram o exército do Egito. ont tué l'armée égyptienne. Mas para Israel Mais pour Israël, era a salvação. c'est Dieu le salut. Olharam, Ils ont regardé. Deus abriu o mar. Dieu a ouvert la mer. Moisés disse: Moïse a dit, entra. allons-y. Olha os incrédulos. Regardons les incrédules. Não entra. Non, n'entrez pas.
l'eau va entrar. Dès que vous entrerez, Água vai se fechar. l'eau va se fermer. Moisés disse: Moïse a dit, eu estou aqui. moi je suis ici. Olha as pedras. Regardez le pierre. Não havia lodo. Il n'y avait pas la boue. Passaram a terra seca. Ils ont passé à sec. Quem é que secou a terra? Qui a séché la terre? Os anjos estavam lá. Les anges étaient là. Amen. É bom, hein? Amen. Quando chove, Quand la pluie tombe, você tem benefício. tu as des bénéfices. Estava a receber poeira. Ils avaient la poussière. Essa poeira saía da onde? Mais cette poussière venait d'où? Secou só agora. Cela a séché. O dono, o criador, Mais le maître, le créateur, que criou água. qui a créé l'eau, Irmão Branham me disse: Frère Branham a dit, não usou os dois orifícios. il n'a pas utilisé les deux narines. Usou só Il a utilisé un seulement. Ah, Ah, isso soprou. cela a soufflé. Deus não falou. Dieu n'a pas dit. Colocou as palavras a Moisés. Il a placé les paroles dans la bouche de Disse, Moïse. Deus disse que eu não vou falar. Dieu a dit que je ne dirai rien. Moisés, Moïse, fala. parle. Não grita. Ne crie pas. Fala. Parle. E quando Moisés falou, Et comme Moïse a parlé, il a soufflé. quando Deus fez isso, Quand Dieu a fait cela, a ventania le vent abriu. a ouvert. Moisés gritou: Moïse a crié, segue. suivez. O comandante-chefe Le commandant en chef não fica atrás. ne reste pas derrière. Ele fica. Il se place devant. Allons-y. Escuta agora. Écoutez maintenant. A mesma água, Le même eau, mesmas águas, le même eau foram salvação. était le salut. É uma salvação. C'est une salut. O que salvou o povo de Israel? Qu'est-ce qui a sauvé le peuple Não é d'Israël? a abertura da água. Ce n'est pas l'ouverture O de que l'eau. matou o exército do Egito? Qu'est-ce qui a tué l'armée égyptienne? Não é a mesma água Ce n'était pas le même lot. que está te perseguindo. C'est lui qui te persécute. Escuta isso hoje. Écoutez ça aujourd'hui. Pouco importa o posto que ele ocupa. Peu importe le poste qu'il occupe, Em nome do Senhor Jesus Cristo. au nom du Seigneur Jésus-Christ, Que te persegue. c'est lui qui te Que está te persécute, perseguindo. qui est en train de te persécuter. É para testar você. C'est pour te tester. Mas ele próprio Mais lui-même, será julgado. il sera jugé. Oh, tabernáculo de Luanda. Oh, tabernacle de Luanda, Você não verá mais seus inimigos. tu ne verras plus tes ennemis. Eles vão desaparecer. Ils vont disparaître. Se aceita, arrebenta, amém. Vous dites, Você diz, mais frère Branham, mas irmão Branham, qu'en est-il de mon papa, o que dizer do meu papá, de ma maman, da minha mamã, de mes amis? dos meus amigos? Peço desculpa. Je demande excuse. Vocês estão vivos? Êtes-vous vivant? Le 12 12. Le 12 12 janvier janeiro 64, 216. 64, Ok. 216. Estamos lá. Nous sommes là. De ma maman, de mes amis, de ma dénomination. Da minha mamã, dos meus amigos da minha denominação. Que vont-ils faire? O que eles farão? Ils vont me mettre dehors. Eles vão me colocar Est-ce? fora. Si vous ne pouvez pas regarder devant, Se você não pode olhar para frente, regardez en haut. olhe para o alto. Regardez en haut. Olhe para o alto. De toute manière. De toda maneira. Ah, vous êtes dit, irmão Branham nous prohibiu. Olha agora.
Ah, De voyez, toute manière, de toda maneira, ne regardez pas devant. não olhe para frente. Mettez votre main Coloque a tua mão dans la sienne. na mão dele. Laissez-le vous conduire. Deixa que ele te conduza. Regardez en haut. Olhe para o alto, Mais ne regardez pas. mas não olhe para frente. Se aceita, arrebenta a main. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si quer se entregar a Ele, Si tu veux s'abandonner à lui, eu vou orar para você. je vais prier pour toi. Você nunca vieste ao altar. Tu n'es jamais venu à l'autel. Pouco importa se você senta perto do altar. O altar não é onde que tu senta. Peu importe si tu t'assis près de l'autel. L'autel, ce n'est pas là où tu t'assis. O altar é aqui. L'autel, c'est ici E devant. esse altar Et cet autel representa o altar de Deus. représente l'autel de Dieu. É onde que você deve se entregar, C'est où tu dois t'abandonner, confessar seus pecados, confesser tes péchés, amar Deus, aimer Dieu, dizer Deus eu te amo. dire Dieu, je t'aime. Nesse momento, En ce moment, antes de orar para ti, avant de prier pour toi, com nossos olhos fechados, avec nos yeux fermés, a palavra la parole veio para nos libertar. est venue pour nous délivrer. Aqui, quando Deus está a abençoar materialmente, Il y a des gens, quand Dieu commence à bénir ele matériellement, começa a se afastar de Deus, il commence à s'éloigner de Dieu, começa a desprezar a igreja, commence à mépriser l'église, começa a desprezar seus irmãos. commence à mépriser ses Seja frères. na família, Même dans la famille, fica com orgulho, il começa a desprezar o pai, a mãe, commence à mépriser le papa, la maman. é porque ele tem bens, C'est parce qu'il a de é biens. porque ele consegue contar dólar. C'est parce qu'il arrive à compter les dollars. Mas Deus tem propósito para ti. Mais Dieu a un but pour toi. E nesse momento, En ce moment, se quer se entregar a Ele, si tu veux s'abandonner à lui, a sua vida é individual. ta vie est individuelle. Deus nunca vai salvar duas pessoas no mesmo momento. Dieu jamais va sauver deux personnes au même moment. Cada de nós Chacun de nous tem a vida dele. a sa propre vie. Seja com seu marido, Même avec ton mari. talvez vocês dois são buchos Peut-être vous deux, vous sommes des e sorciers. você anda no mal. Et vous marchez dans les mal. Mas se você é filha de Deus, Mais si tu es fils, se fille você de é Dieu, filho de Deus, si tu es fils de Dieu, você vai fazer tudo para permanecer na palavra de Deus. tu feras tout pour rester dans la parole de Dieu. E queres Veux-tu para eu orar para ti? que je prie pour toi? Levanta sua mão direita. Élève ta main droite. Agora, Maintenant, você sozinho ou sozinha toi-même, seul, perante Deus. devant Dieu, Deus te abençoe. que Dieu te bénisse. Seja que estás aqui no corredor, Même si tu es dans le couloir é considerado como altar. et considéré comme l'autel, Deus te abençoe com sua mão direita levantada. Dieu te bénisse avec ta main levée. As dores Les douleurs de crescimento de croissance ligadas liées à sua graça. à sa grâce. Deus te abençoe, moça. Que Dieu te bénisse, fille. Deus te abençoe que está a chorar aí. Que Dieu te bénisse, ceux qui pleurent là. Deus te abençoe que está a chorar aqui. Que Dieu te bénisse, ceux qui pleurent ici. Deus te abençoe que está a chorar aqui. Dieu te bénisse, ceux qui pleurent ici. Simplesmente Deus deve confirmar a salvação no seu coração. Simplement, Dieu doit confirmer le salut dans ton cœur. Fala isso no seu coração. Dis ça dans ton cœur. Confirma, Senhor Deus. Confirme, éternel Dieu. Eu te amo, Pai. Je t'aime, Eu Père. amo a sua palavra. J'aime ta parole. E Et o seu servo está orando para mim. ton serviteur prie pour moi, Pai, Père, por enquanto que a minha mão está levantada. pendant que ma main est levée. Pai celestial, Père céleste, Pai eterno, Père éternel,
Deus de Abraão, Deus do Isaac. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Neste momento ouvimos a sua palavra. En ce moment, on a écouté ta parole. É o tempo de libertação. C'est le temps de la délivrance. É o tempo de entrega. C'est le temps d'abandon. Somos a esposa. Nous sommes l'épouse. E você é a palavra, o marido. Et toi, la parole, tu es le mari. A esposa se entrega ao marido. L'épouse se donne à son mari. Viemos a ti, Pai. Nous venons à toi, Père. Faça de nós o que tu queres. Fais de nous ce que tu veux. Essa mão levantada Cette main levée, é para dizer a ti: c'est pour te dire, faça de nós fais de nous o que tu queres, Pai. ce que tu veux, Papa. Oh, Pai, Oh, Père, quantas vezes, combien de fois, Pai, combien de fois, Père, queremos nos dedicar a ti, nous voulons nous consacrer à toi, nos entregar a ti, Pai. nous abandonner à toi. Perdoa, Pai Celestial. Pardonne, Père Céleste. Às vezes não entendemos Parfois, seus caminhos. nous ne comprenons pas te voir. Murmuramos, Pai. Nous murmurons, Père. Reclamamos, Nous réclamons em vez de ver a sua vontade. au lieu de voir ta volonté. Queremos olhar em cima. Nous voulons regarder là-haut. Queremos olhar em cima, Pai. Nous voulons regarder là-haut, Père. Ajuda cada de nós a olhar em cima. Aide chacun de nous à regarder là-haut. Que olhou o seu passado Celui qui a regardé son e passé viu falhas. a vu de faillite Na vida dele não avançou. et que sa vie n'a pas avancé. Olhou o presente Il a regardé le présent e não viu nada. et il n'a rien vu. E entrou em frustração. Il est tombé dans la frustration. Entrou no desespero. Il a tombé dans le désespoir. Entrou na falha de confiança. Il a tombé dans la manque de confiance. Me perdoa, Pai. Pardonnez-moi, Père. Perdoa a irmã. Pardonnez la sœur. Perdoa o irmão. Pardonnez le frère. Ele levantou a mão Il a levé sa main para renovar a confiança. pour renouveler la confiance. A partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, ele renova a confiança. il renouvelle la Ele confiance. quer olhar em cima. Il veut regarder Ele não là-haut. quer olhar à Il frente. veut regarder pas devant. Toda frustração La sai em nome de Jesus Cristo. que la frustration sort au nom de Jésus-Christ. O medo do futuro La peur du futur sai em nome de Jesus Cristo. sort au nom de Jésus-Christ. Queremos ficar livres. Nous voulons être délivrés. Oh Pai, Oh Père, queremos ser livres. nous voulons être libres. Queremos a libertação espiritual, Nous voulons la délivrance spirituelle, moral, morale, física. physique. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Sai em nome de Jesus Cristo. Sors au nom de Jésus-Christ. Pai, Père, ninguém se perguntar que personne se demande que será a minha vida. quelle sera ma vie. Você Toi, que tem o futuro. tu as le futur. Agradecemos, Pai. Nous Cada remercions. Père. renovou o seu voto a ti Chacun a renouvelé son vœu à para toi, confiar em ti. pour confier à toi. Aquela água Cette eau não matou nenhum filho de Israel, n'a pas tué aucun enfant mas d'Israël, matou o exército mais a tué l'armée do Egito. égyptienne. Não é para nos matar, Ce n'est pas pour nous tuer, mas é a nossa salvação. mais c'est notre salut. Seja louvado, Pai, Sois loué, em Père. nome do Senhor Jesus Cristo. Au nom du Seigneur Jésus. Rogo-te, Pai, Je te prie, Père, abre os olhos desse povo. ouvre les yeux de ce peuple. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Vamos ficar, ninguém se mexe. Que personne bouge. Vamos agora levantar nossas mãos. Maintenant, levons nos mains. Cada louva a Deus. Que chacun loue Dieu. Fala, eu te amo, Pai. Dis, je t'aime, Papa. Levanta suas mãos. Et levez tes mains. Agradece a Deus. Et remercie Dieu.
Vamos ficar de pé. Levons-nous. Vamos levantar nossas mãos. Levons nos mains. Oh, eu amo Jesus Cristo. Oh, j'aime Jésus-Christ. Será que você também ama Jesus Cristo? Se nós ouvimos a palavra, Si on a écouté la parole, é amor de Deus para conosco. c'est l'amour de Dieu envers nous. Agora cantando esse hino que nós lhe amamos. Maintenant, chantons ces chants que nous l'aimons. Esse hino diz assim: Ces chants disent ceci. Jesus, Jesus, eu te amo. Jésus, Jésus, je t'aime. Jesus, Jesus, eu te adoro. Jésus, Jésus, je t'adore. Jesus, você és o meu mestre. Jésus, Jésus, tu es mon maître. És o meu reconforto. Tu es mon réconfort. Você és a fonte da minha alegria. Tu es la source de ma joie. E a luz Et la lumière invadiu o meu coração. a envahi mon cœur. Jésus, je t'aime. Oh. Canta, canta. Chante, chante. Oh, alléluia. Tu es pour moi, source de ma joie. Oh. Oh. Alléluia. Aleluia! Eu te amo, Senhor. Oh, alléluia. J'aimais ta vie. À moi, car tu m'as dit de venir vers toi. J'aimais tes mots qui me consolent. Je crois en ta parole. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Jésus, ton nom m'a rendu fort. Sur tous les démons et sur la mort. Jésus, ton nom est ma victoire. Il est rempli de gloire. Alléluia. Oh. Mais.
Mais. Não é que ele é maravilhoso. Il n'est pas merveilleux. Ele é maravilhoso. Il est merveilleux. Me lembro ainda Je me souviens encore quando o pai do Samson perguntou o nome dele. quand le père de Samson a demandé son nom. Ele respondeu: Il a répondu, não é maravilhoso? n'est pas merveilleux. O nome dele é maravilhoso. Son nom est merveilleux. Aleluia! Não aceita N'accepte pas a doença. la maladie. Não aceita qualquer coisa contrária à palavra de Deus. N'accepte pas quelque Você é chose povo contraire à la abençoado. parole. Tu es un peuple Você é béni. povo especial. Tu es un peuple spécial. Você é povo chamado pelo Deus ele próprio. Tu es un peuple appelé par Dieu lui-même. Nosso Pai Celestial, nós todos dissemos, o seu nome seja louvado. Obrigado, Pai, do que tu fez para nós, para a sua salvação, para nos enviar profeta que nos levou de volta à Bíblia, que nos levou de volta à fé apostólica. Hoje nós podemos dizer que somos eleitos. É porque o Espírito Santo confirmou isso em nós. Vai a cada de nós, os anjos que estavam aqui, para nos acompanhar. Deus tudo nas suas mãos. Abençoe todos os ofícios. E abençoe cada de nós que está aqui. Seja louvado em tudo. Ninguém, Pai, recua, mas cada avança. Não mais olhando atrás. Não mais olhando o presente, mas olhando em cima. Pai, saímos daqui livre de frustrações, livre de medo, porque a sua palavra nos liberta. Seja louvado em tudo, abençoe Cristo que está aqui trabalhando. Deus tudo nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amen. Cada volta no seu lugar. Chacun rentre à sa place. Amém. Pode saudar o seu irmão. Tu peux saluer ton frère. Tipo que este lado que senta lá, todos são doentes aqui. Ou são problemáticos. Vous ne dites rien. Estão cansados? Êtes-vous fatigué? Hein? Mas não estão falando nada. Mais vous ne dites rien. Agora, Maintenant, olha o seu irmão. Vou te dizer o que você vai dizer. regarde à ton O que você frère. vai falar. Je vais te dire ce que tu diras. Fala a ele, a ela. Dis à lui, à elle, Não olhe mais à frente. ne regarde plus devant toi, Nem atrás. ni derrière toi, Nem o presente. ni le présent. Olhe em cima. Regardez là-haut. Amen. Toma o seu tempo. Prends ton temps. Amen. Toma o seu tempo. Prends ton temps. Fala a ele. Dis à lui. Lhe mostra, olha em cima. Montrez-lui. Regardez là-haut. Não olhe mais atrás, nem à frente. Ne Nem- regardez plus derrière ni devant. Amen.
Eu também estava a receber o meu. Moi aussi, j'ai recevé la mienne. Ele me disse de olhar em cima. Eu também olhei em Il cima. m'a dit de regarder là-haut. J'ai aussi regardé Deus là-haut. vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Amém. Pode sentar. Amen. Tu peux t'asseoir.